Como é que se lê um texto que pode ter vários significados ao mesmo tempo, sem que tudo vire uma grande confusão? Pois é, no século XIII, isso não era só uma pergunta acadêmica, era uma crise de verdade. A solução, que veio de Tomás de Aquino, mudou completamente o jeito que o Ocidente pensava sobre linguagem, sobre a realidade e sobre a verdade. Vamos entender essa história. Para começar, vamos viajar no tempo. Estamos na Universidade de Paris, o centro intelectual da Europa naquela época. E uma novidade gigantesca tinha acabado de chegar, sacudindo as estruturas de todo mundo. As obras completas de Aristóteles, que tinham ficado perdidas para o Ocidente por séculos. E a chegada de Aristóteles criou um conflito monumental. Pensa só. De um lado, a lógica aristotélica, que exige clareza, precisão. Para a razão funcionar, uma palavra tem que significar uma coisa só. Do outro lado estava a Bíblia, o texto principal da teologia, que era, profundamente simbólico, cheio de metáforas, com várias camadas de significado. Era um verdadeiro choque de mundos. E olha, esse choque não era só uma questão de estilo de escrita, não. A coisa era muito mais séria. Ameaçava a própria base da teologia como uma disciplina intelectual. A pergunta que pairava no ar era simplesmente devastadora. Se o texto fundamental da teologia usa uma linguagem que pode ser ambígua, como é que ela poderia ser vista como uma ciência rigorosa, como as outras disciplinas que agora seguiam a lógica clara de Aristóteles? Essa objeção que o próprio Tomás de Aquino coloca na sua Suma Teológica vai direto ao ponto. Ter muitos sentidos não era visto como uma riqueza. Pelo contrário, era visto como um defeito fatal, uma coisa que tornava qualquer debate racional impossível. E aqui a gente vê o problema na prática. A ferramenta mais básica da razão, o silogismo, depende que os termos tenham um único significado. Se o termo principal de um argumento pode significar duas coisas diferentes, pronto, a conclusão já não vale mais. A teologia corria o risco de virar um jogo de interpretações subjetivas, onde cada um entende o que quer. E é exatamente aqui que entra a solução genial de Tomás de Aquino. Em vez de escolher um lado, ou a lógica, ou a metáfora, ele propôs um jeito de ter os dois funcionando juntos. Aquino faz uma pergunta que muda toda a perspectiva. Ele nos convida a pensar um pouco sobre a natureza do próprio autor. E se o autor da Bíblia fosse fundamentalmente diferente de qualquer autor humano que a gente conhece? Então, o pulo do gato é este. Um autor humano, seja um poeta ou um historiador, usa palavras para significar coisas, certo? Mas Deus, como o autor da própria história, consegue fazer algo a mais. Ele não só inspira as palavras, mas também consegue dar um significado especial às próprias coisas e aos eventos que essas palavras descrevem. Para ficar mais claro, vamos pensar na travessia do Mar Vermelho. Para Aquino, não é só uma história contada com palavras. O próprio evento histórico é um sinal que Deus escreveu na realidade, apontando para algo maior, como o batismo, por exemplo. A própria realidade se torna um texto a ser lido. E é essa teoria da autoria divina que permite a Tomás de Aquino organizar a interpretação bíblica num sistema super estruturado, super coerente, com 4 camadas de significado. A primeira camada, e a mais importante de todas, é o sentido literal. E atenção, para Aquino, isso não significa uma leitura ao pé da letra, ou materialista. Significa aquilo que o autor humano, inspirado por Deus, quis comunicar. Esse sentido é a rocha, o alicerce, onde todos os outros vão ser construídos. E é a partir desse sentido literal que surge o sentido espiritual. Ele não é um significado alternativo para as palavras, não. Ele é o significado das realidades que as palavras descrevem. O cordeiro pascal no Êxodo, que é literalmente um animal, se torna também um sinal que aponta para Cristo. Esse sentido espiritual se divide em 3. Primeiro, o alegórico, que conecta eventos do Antigo Testamento, como o Cordeiro Pascual, a Cristo, fortalecendo a fé. Depois tem o sentido moral, que usa as ações de Cristo como um guia para as nossas ações, construindo a caridade. E por fim, o sentido anagógico, que aponta para o nosso destino final, para a glória eterna. A Jerusalém aqui da terra, por exemplo, vira um símbolo da cidade celestial, nos dando esperança. Mas Tomás de Aquino era muito perspicaz. Ele sabia que essa riqueza de significados podia acabar virando uma bagunça, um caos de interpretações. Então, para garantir que a teologia continuasse sendo uma disciplina racional, rigorosa, ele estabeleceu uma regra de ouro. Essa regra é a chave de tudo. Ela quer dizer que num debate teológico, para provar um ponto, só valem argumentos baseados no sentido literal. Não dá para provar um dogma usando uma alegoria.
Isso ancorou a teologia na análise do texto, na razão, e permitiu que ela funcionasse como uma ciência, que pode ser debatida publicamente, e não como um conhecimento secreto e misterioso. O impacto dessa solução foi muito, mas muito além dos debates universitários do século XIII. Essa ideia moldou profundamente a cultura do Ocidente. Ao insistir na importância máxima do sentido literal, Aquino deu uma nova dignidade para a história e para o mundo físico, vendo tudo isso como se fosse o alfabeto de Deus. Ele garantiu que a teologia fosse uma ciência racional. E o mais fascinante, ele deu a estrutura intelectual para uma das maiores obras da literatura mundial, a Divina Comédia de Dante, que foi escrita de propósito para ser lida exatamente nessas 4 camadas de significado. E isso tudo nos traz de volta para os dias de hoje. Num mundo que vive pulando entre um literalismo superficial, de um lado, e um relativismo onde tudo pode significar qualquer coisa do outro, a abordagem de Aquino oferece um caminho do meio. Fica o desafio para a gente pensar. O que aconteceria se a gente passasse a olhar para os textos e para a própria realidade, buscando uma profundidade de significado que seja, ao mesmo tempo, rica e organizada?